Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu espero que vocês tenham acompanhado o último vídeo que lançamos. Um vídeo muito importante, revelador, que nos mostra exatamente o que está acontecendo no nosso mundo agora. Acompanhem. Nós vamos dar prosseguimento estudando os fundamentos de nossa fé. Ontem, no vídeo de ontem, nós entendemos que, irmãos, agora cada um de nós, como parte do povo remanescente, deve saber por que é parte do remanescente. Em outras palavras, cada um de nós deve saber no que crê. Pois abalos vêm, não só sobre a igreja, sobre a vida de cada um de nós. E permanecerá firme aquele que está fundado sobre a rocha. Lembram que Jesus contou a parábola? Um homem que construiu sobre a rocha. Veio o vento, veio a apostasia, vieram dificuldades, vieram situações realmente preocupantes. A pessoa ficou firme, porque estava fundada sobre a rocha, a palavra de Deus, na doutrina. Sabia por que ia à igreja, sabia no que cria. Por outro lado, o homem que construiu sobre a areia é aquele remanescente que não sabe o que crê, que simplesmente vai à igreja. E quando surgem dificuldades, quando vê apostasia, quando vê situações lamentáveis, a pessoa desiste, porque não sabe por que está lá, porque não sabe no que crê. Por isso que estamos aqui. Iremos estudar com detalhes cada uma das crenças da nossa igreja, para que nós tenhamos a certeza, embora as situações tristes e lamentáveis, ainda é a igreja de Cristo. Ainda nos identificamos com ela e permaneceremos nela em nome de Jesus, porque ela sustenta a verdade. Amém? Queridos, só para vocês terem uma ideia, e eu não irei muito falar sobre isto agora, apenas quero vos dar uma ideia, porque eu tenho que falar disto. Vejam, é um ato de unidade, inclusão, harmonia. 16 comunidades religiosas, não cristãs, religiosas, incluindo a cristã. Isto aconteceu em Graz, na Austrália. Abriram suas portas no domingo 22 de setembro para comemorar o Dia das Religiões. E segundo a Agência Católica de Imprensa na Austrália, as comunidades reuniram-se publicamente para mostrar cooperação e harmonia religiosa. O autocarro de turismo que transportou visitantes para várias casas de culto, católicas, budistas, protestantes, muçulmanas e também adventista. Vejam que 18 de setembro de 2024 é dito primeiro dia das religiões no domingo em Graz. 16 comunidades religiosas dão exemplo de solidariedade, inclusão e paz. Programa gratuito e ônibus para que essas comunidades pudessem se deslocar, visitando diferentes casas de culto. Vejam, amigos, no dia 22, domingo 22 de setembro, o Dia das Religiões, acontecerá pela primeira vez em Graz. Claro, diz aí acontecerá, porque foi postado em 18 de setembro, que aconteceu em 22 de setembro. A iniciativa, que foi lançada pelo Conselho Consultivo Interreligioso da cidade de Graz, e pretende dar o exemplo de solidariedade, inclusão e paz. 16 comunidades religiosas abrirão suas portas neste dia, no domingo, incluindo igrejas, centros de reuniões, sinagoga e uma mesquita. Irmãos, é dito que os visitantes são convidados a experimentar a diversidade religiosa, a diversidade cultural da cidade, seja através de meditações no espírito do budismo, visitas guiadas à comunidade judaica, o canto coral na Igreja Católica Antiga. Interessante este evento, em que os participantes podem experimentar a diversidade religiosa. Primeiro, podem experimentar as meditações espirituais de Buda, podem experimentar as meditações espirituais de Maomé, de Alá, podem experimentar as meditações do Ave Maria. Enfim, interessante. Deixa em primeiro lugar dizer que apreciar a diversidade religiosa não é uma coisa tão bonita assim como nós pensamos, porque isto dá a entender
que todos os caminhos levam a Deus. Não foi o que o Papa falou há alguns dias atrás? Dá a entender que todas as religiões levam a Deus, o que não é bem verdade, de acordo com a palavra de Deus. Cristo é o único caminho para chegar ao Pai. Esta é uma declaração radical. Mas, irmãos, embora seja estranho este turismo entre as religiões para apreciar a sua diversidade, eu acho que pode-se aproveitar esta oportunidade. Este é o meu pensamento. Pode-se aproveitar esta oportunidade como Igreja Adventista para impactar os visitantes, para impactar de uma forma profunda, para mostrar a verdade. Vamos continuar, é dito. As comunidades religiosas e igrejas participantes incluem a comunidade religiosa budista, a antiga paróquia católica, a comunidade judaica de Graz, a comunidade religiosa islâmica, a igreja evangélica metodista, a comunidade batista do Graz, o centro da comunidade Bahá'í, a igreja ortodoxa grega, a igreja Unificação na Estíria e a igreja adventista do sétimo dia. Alguém logo pode dizer que isto é apostasia. E eu realmente não quero discutir isto, mas apenas quero dar o meu ponto de vista. É claro que o evento em si não é... Eu não apoio. Mas, enfim, pode-se aproveitar a oportunidade para impactar os visitantes que virão à Igreja Adventista. Se elas vão passar da Igreja Católica, do budismo, do islamismo, de outras congregações, enfim, ao chegarem à Igreja Adventista, podemos recebê-los muito bem, com amor, e impactá-los com a verdade. Este é o meu ponto de vista. Queridos irmãos, como eu disse ontem, seja o que for de aparentemente estranho ou realmente estranho que nós vejamos acontecendo na igreja, enfim, surja alguém se identificando com o movimento ecumênico, vejamos dança, vejamos outras circunstâncias, nós nunca devemos nos esquecer. E mesmo assim, esta ainda é a Igreja de Cristo, ainda é a Igreja remanescente, militante, não triunfante, e nós devemos estar firmados, irmãos. Não no que as pessoas fazem, não no que os líderes fazem, mas na palavra de Deus, na doutrina sustentada pela Igreja, que é a doutrina bíblica. Isto simboliza construir a sua casa sobre a rocha. Queridos, vamos então à primeira crença sustentada pela Igreja Adventista do sétimo dia. Vamos ver se ela é bíblica ou não. E até o final destes estudos, nós vamos responder à pergunta. E então, a despeito de toda esta agitação, mesmo dentro da igreja, temos que abandoná-la? Nós vamos ver que tudo que a igreja ensina é bíblico, portanto não há razões para abandonarmos. Precisamos manter-nos firmes sobre a rocha. Vejam, é dito aqui, nas crenças fundamentais, as Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento, são palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. E nesta palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Esta é a crença número 1 dos Adventistas do sétimo dia. Eles creem, nós cremos, que a Bíblia é a única autoridade de fé e prática. Nós cremos que a Bíblia está acima de qualquer outro escrito histórico. A Bíblia é a nossa regra de fé. Você acredita nisto? Amém? Então, não há razões para ficar abalado diante do que as pessoas fazem. Permaneça firme na rocha, que é a palavra de Deus. É isto que a igreja ainda crê. A Igreja Adventista crê que Jesus Cristo é o ponto focal das Escrituras. O Antigo Testamento apresenta Jesus Cristo por meio das sombras, dos sacrifícios. O Novo Testamento mostra Jesus
real, aquele que foi crucificado, ressuscitou, está vivo e hoje intercede por nós. Jesus é o foco das Escrituras. É isto que a Igreja Adventista crê e ensina. Segundo ponto, a Igreja crê que os escritores bíblicos foram movidos pelo Espírito Santo em suas revelações. Isto é bíblico. Vejam aqui, por exemplo, alguns textos. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Está aí, na palavra de Deus. Segundo o livro de Samuel 23, verso 3. Não só, Miqueias 3, verso 8 também diz: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. No Novo Testamento, o Paulo diz também: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê nestas passagens. Crê que foi o Espírito Santo quem moveu os escritores. Temos mais alguns textos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Paulo está dizendo que o Espírito o usou, o moveu para expressar que nos últimos dias haveria apostasia. João, na sua primeira visão de Apocalipse, diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. É esta a primeira crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Bíblia como regra de fé, inspirada por Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê que apenas uma parte das Escrituras não foi escrita por homens. De acordo, é claro, com Êxodo 31, verso 18, que diz: e deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Isto não é invenção da igreja, isto é bíblico. Há uma parte da Bíblia que o próprio Deus escreveu, a sua lei. E por isso que a igreja considera a lei de Deus importante. Ninguém pode mudar a lei de Deus. Deus não muda seus estatutos. E esta é outra crença da igreja, a validade dos 10 mandamentos. Vejam nesta passagem. Eles são um só. Quem são um só? O Antigo e o Novo Testamento são um só, já que Deus é o mesmo. O Antigo Testamento, por meio de profecias e símbolos, revela o Evangelho de um Salvador vindouro. O Novo Testamento, através da vida de Jesus, revela o Salvador que viera, ou seja, o Salvador tornado realidade. Ambos revelam o mesmo Deus. O Antigo Testamento é o alicerce do Novo Testamento. É a chave que abre o Novo. Por outro lado, o Novo Testamento explica os mistérios do Antigo Testamento. Você acredita nisto? Se acredita, está andando em conformidade com a visão oficial da igreja. Ela não mudou. Ela continua ensinando a doutrina bíblica, a despeito dos defeitos e dos problemas que possam existir no meio dela. Queridos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não coloca a tradição acima da Bíblia. Não. Veremos quando falarmos sobre o espírito de profecia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia motiva os seus membros a estudarem a Bíblia diariamente, por meio da lição da escola sabatina, reavivados por sua palavra. Enfim, o ano bíblico, diferente do que acontece em outros lugares. Nós sabemos que em algumas denominações não se aconselha os seus membros a estudarem a Bíblia. Isso é triste. Mas a Igreja Adventista não trabalha assim. Ela motiva os membros por si mesmos a estudarem a palavra de Deus, a descobrirem as verdades reveladas na palavra de Deus. Você concorda com esta crença de que a Bíblia é a palavra de Deus, única regra de fé? Concorda? Então, se você concorda, está em conformidade com a posição oficial da igreja. Você é adventista. Você crê na verdade. Você está fundado na rocha. Então não há por que desistir. Não há por que se abalar pelas circunstâncias adversas. Permaneça firme no assim diz o Senhor, que você alcançará a vitória. Vamos terminar este vídeo com uma oração. Pai eterno, obrigado por este momento do estudo da sua palavra. A Bíblia nos ensinou que ela é a verdade, a nossa única regra de fé e de prática. Mantenha o nosso coração firmado na tua palavra e na rocha
que é Cristo. Guarda-nos, Senhor, até o próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Nos veremos no próximo vídeo. Até lá.